Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Nesse vídeo nós vamos começar a trabalhar no nosso Fusquinha, certo? Antes eu vou dar um cortezinho em algumas arestas aqui que estão bem salientes. Infelizmente não posso raspar porque assim, se eu raspar isso daqui eu perco, eu vou tirar demais. Mas eu posso dar só uma ajustada. Aqui ele tem um número de série do carro no plástico, mas eu vou deixar que eu achei legal. Eu acho que aqui tá dando, tá certo. A gente vai começar a fazer o lixamento dele. Eu preparei uma tinta para ele porque é uma tinta que eu tava querendo experimentar nele. Quando eu for pintar, a gente vai usar a terra queimada da Acrylex, certo? A cor da tinta terra queimada. Mas deixa eu ver, tá tudo certo, acho que sim. A gente vai começar com aquele lixamento básico. Deixa eu abrir aqui a minha referência, porque vamos dar uma lixada de leve. Esse carro, esse Fusca, ele vai ser um carro que eu vou ter que trabalhar com um certo cuidado. E eu quero tentar trabalhar nele com um certo cuidado também. Porque da última vez ele tá na hora da pintura, eu tô tendo alguns problemas de contaminação. Eu não sei se é a tinta, ele tá criando alguns pequenos caroços na tinta e eu não tô vendo, o que necessitaria de eu fazer uma peneiragem, ou se é por causa uma contaminação no meu ambiente de pintura mesmo. Como vocês podem ver, ele é um pouco empoeirado. E isso daqui não tem muito como eu tirar. Então, eu vou ver como é que eu trabalho com isso, se esse for o caso. Tô dando aquela lixada por cima do plástico de leve, para tirar um pouco o excesso da tinta e deixar a camada um pouco mais porosa. Algumas coisas não vão sair, como totalmente a tinta dos faróis, também não tem muita necessidade de ficar tirando. A ideia é só deixar um pouquinho mais poroso para o primer pegar de uma maneira um pouco mais nítida. De resto, a gente vai trabalhar de uma maneira bem tranquila. Como eu disse, eu tenho que trabalhar com um pouco mais de cuidado com esse carro, porque o plástico dele é quebradiço.
qualquer coisa que eu entorte aqui, eu vou quebrar esse carro com uma extrema facilidade. Então eu tenho que ter cuidado e bastante cuidado com isso. Ele tá pronto. Deixa eu jogar isso daqui fora e a gente volta já já. Vamos agora para a nossa camada de primer. Eu esqueci de fazer. A gente vai voltar. Como o meu primer da Smooth 3D cinza chegou, a gente vai usar ele. Só que eu esqueci de preparar. Diluente está aqui. Eu tenho o primer preto. Agora eu tenho um primer preto, branco e 2 cinzas escuros. Que eu ter comprado os cinzas escuros foi erro. Não era para eu ter comprado cinza escuro. 2. Quer dizer, eu não pensei que ele fosse tão escuro. Mas ele é um escuro quase preto. Vamos fazer a nossa diluição do primer cinza. É claro, assim, ó, eu sempre tô etiquetando as merda. As tintas, os primer, tudo que eu trabalho. E esse daqui não vai ser diferente. Primer. Vou botar cinza claro. Smooth 3D. Tava querendo muito que esse primer chegasse, porque... Opa, tá certo. Porque limita muito eu não ter um primer cinza claro para trabalhar. Deixa eu mexer um pouquinho mais. Para trabalhar com cores não metálicas. O preto ele vai ser usado principalmente pelo meu irmão quando ele for começar a pintar as tintas dele. O cinza escuro também. Quando ele organizar as coisas dele, ele for pintar as coisas na casa dele. Esse cinza claro, como ele tá parado faz muito tempo, eu tô tendo que chacoalhar ele bastante. Sim, então eu tava precisando muito desse primer porque o cinza escuro ele me ajuda bastante
10 ml. Ele me ajuda... Opa, tampa errada. Ele me ajuda bastante, mas ele tem um probleminha de... Tô dando 10 para 10. Pincel. Mas ele tem um problema muito sério quando eu vou pintar, como é que se diz? Quando eu vou pintar coisa muito clara. Por exemplo, lembram quando eu pintei o GTO, que eu tava pintando de vermelho e de laranja, que ele tava com uma quantidade excessiva de... Deixa eu botar mais... Ele tava com uma quantidade excessiva de... Pronto. Faço aqui a mistura desse primer da Smooth de 1 para 3. 1 de primer e 3 de diluente. Ele fica no ponto excelente, ou seja, esse primer de 60 ml, final das contas ele vai me durar uns 100, vai me ter uns 180 ml nessa mistura. Como eu disse, o primer da Smooth 3D é muito bom. Pelo menos o preto eu gostei bastante. Eu estou usando pela primeira vez o cinza. A gente vai ver como é que é o primer cinza da Smooth. Mas aparentemente também eu não duvido da qualidade. Eu tenho certeza que a qualidade desse primer é boa. E ele também tem um rendimento excelente. Pronto. Deixa eu passar uma água nesse potinho. E volto logo porque eu vou precisar dele para fazer outras misturas. Bem, de volta. Vamos começar essa pintura. Eu vejo alguns excelentes pintores de miniaturas de peças 3D. No caso, muito mais as miniaturas de personagens de animes e coisas assim. Aqui.
fluido de limpeza, garrafa. E eu vejo uma coisa que eu acho assim absurdo, que na minha concepção é absurdo. E assim, é uma não tenho que falar da arte dela. E eu percebo. E o ponto que eu vou comentar aqui é muito mais da questão do artista, certo? Do nível de habilidade do artista. Que é uma coisa que eu percebi com o tempo. Também tem que passar primer. No banco. Vou tirar o volante. Tem que ser guardado. Mas voltando. Uma coisa que eu percebo nessa questão dos artistas é que eu vejo que quando o artista, que eu chamo sim de artista, quando o artista é do plastimodelismo, ele diz sempre, não, ó, pega uma ferramenta, um aerógrafo é uma ferramenta muito importante para o seu trabalho. Você não pode comprar uma ferramenta de qualquer qualidade. Ela tem que ser uma boa ferramenta para que ela te renda bastante no trabalho. Aerógrafos chineses podem ser usados no começo, mas, assim, ó, o ideal é que à medida que você avance que melhore a sua habilidade, você também tenha ferramentas que melhorem a sua produção. Ou seja, você tem que uma hora você vai, basicamente ele dizendo que você pode até começar com algumas ferramentas baratas. Mas que em um determinado momento você vai precisar que essas ferramentas elas melhorem de qualidade. Elas melhorem de qualidade, como por exemplo, aí é que eu digo, comecei usando aerógrafos chineses, tenho bastante aerógrafo chinês aqui. Alguns eu nem usei, porque eu vou deixar eles, alguns para dar de presente. Mas eu comecei com aerógrafos chineses. Meu melhor aerógrafo, como eu disse já algumas vezes a vocês, desses chineses abrasileirados, é o da Wonder, que me deu pouco problema e as peças que eu comprei eu usei. Até eu disse no último vídeo que se eu fosse fazer um vídeo, e eu vou fazer um vídeo sobre materiais iniciais, quando esse canal começar a completar um ano, eu vou fazer um vídeo de novo de materiais para pessoas que estão iniciando. E eu mesmo disse que hoje, com toda e absoluta certeza, se eu fosse recomendar um aerógrafo para um novato, eu recomendaria o da Wonder 12 peças. Mas, diria ele, ó, a Wonder às vezes tem o hábito de os aerógrafos vir com pequenos problemas. Mas vale a pena. Sim. Calma.
Eu não sei o que foi que aconteceu, não. Meu aerógrafo não tá soltando ar. Pronto, era só o que faltava. Não. Normal. Tá? Agora lascou. Eu não usei o aerógrafo. Eu só usei o aerógrafo uma vez. O aerógrafo deu problema. Do nada. Acredita nisso não. Pera aí. Calma. Tá. Pera aí. Isso pode ser problema do mesmo jeito que aconteceu com o meu peixe. Eu mandei o aerógrafo pro Chiquito do blog do Chiquito. Grande mestre Chiquito. Lembra que eu tava dizendo que o meu peixe 8 ele deu problema? Ele disse uma coisa muito simples pra mim. Não, seu aerógrafo tá bom. O problema foi que esta O-ring aqui, ela de alguma forma ela escangalhou, ou seja, ficou danificada e estava impedindo que o ar saísse de maneira apropriada. Porra! Coloquei o aerógrafo de cabeça para baixo. Eu tô demente. Ele disse, ó, a rosca de vedação ao ring, ela saiu do lugar e estava impedindo que o aerógrafo soltasse o ar da maneira certa. Que foi o que aconteceu aqui também. Gente, vocês não sabem a merda que eu acabei de fazer. Ó, tá vendo o que tá acontecendo aqui? Eu coloquei o aerógrafo de cabeça para baixo. Se bendito não tivesse tampa, o chão estava uma zona. Eu vou ter que tirar essa rosca aqui, essa O-ring, que aparentemente ela tá dando o mesmo problema que ela deu no meu Patch 8. Aí eu só vou rosquear aqui, fechar, e depois na hora da limpeza eu coloco uma fita de teflon, que eu acho, tá vendo? Era a rosca de vedação. Por 2 vezes a O-ring de vedação atrapalhou. Então vou usar agora sem negócio de vedação. E a gente vai trabalhar.
um Fusca, isso daqui ela tem que ser trabalhado com muito cuidado. Porque lembra o problema que eu tive com o Fusquinha, aquele pequenininho, azul? Pronto. Eu tenho que ter o cuidado porque primeiro, a gente não tá trabalhando. Quem diria? A gente tá trabalhando com plástico. A aderência do primer aqui é diferente. Percebi isso trabalhando algumas vezes. Então aquela ideia da primeira camada ser só um esfumaçado tem que ter bastante cuidado. Vamos lá. Calma. Parece que a tinta acabou. Primer acabou. É um carro grande. É um carro com bastante detalhe. É um carro que colocar cor vai ser complicado. Camada de primer foi passada. Deixa eu dar uma ajeitada aqui. Estamos quanto tempo de vídeo? Estamos com quase meia hora. Problema no... Gente, eu vou fazer uma coisa aqui. Eu vou dar uma parada no vídeo. Vou passar um pouco de Teflon aqui nessa rosca, que eu preciso para Teflon, que ela tá vazando. Vou dar uma limpeza aqui no copo e daqui a pouco a gente vem. Rapidinho. Voltamos, pessoal. Coloquei veda rosca nele e a gente pode voltar a trabalhar.
Bem, agora olhando isso, sabe o que é que eu percebo? Eu disse a vocês que eu ia mandar pro Chiquito, do blog do Chiquito, o meu Patch 8. Eu sei agora que foi por causa dessa rosca de vedação, porque como eu mandei pro Chiquito e ele, certo, pessoa de excelente índole, chegou e disse pra mim, ó, olhei o Patch, ele não tá ele tá sem problema. A questão aqui foi a rosca de vedação que estragou e tá impedindo do ar de sair. Então, quando esse aerógrafo deu esse problema, eu imaginei que poderia ser a mesma coisa. Então a primeira coisa que eu fiz foi tirar. Ou seja, é bem provável que eu nunca precisasse comprar o meu GAT, nem o meu Pestalon. Mas eu queria comprar e uma hora eu ia comprar eles dois. O Patch 8, eu vou deixar ele para trabalhar coisas muito precisas. Não vou dizer precisas, mas coisas grandes, certo? Coisas que eu preciso trabalhar numa pressão o tempo todo, sem alteração, que o Patch 8 vai me dar isso muito bem. Olha, eu acho que eu diluí demais o Prime. Ou talvez seja só esse plástico que ele é ruim mesmo de pegar a tinta. Que pode ser, a gente tem que sempre estar avaliando isso. Eu, no caso, tenho que estar sempre avaliando isso, porque eu não estou trabalhando com material impresso. Eu estou trabalhando aqui com um plástico de brinquedo. Isso aqui é um brinquedo, isso aqui não é uma miniatura ou um modelo 3D que eu peguei e eu tô trabalhando com ele, não. Isso aqui é um brinquedo que eu estou inventando de mudar a cor dele, usando técnicas de customização e pintura. Então, assim, ó, a tinta não pegar, no caso o primer não pegar, ou ser difícil de pegar, a gente tem que considerar isso como uma das interferências do material. Porque eu tenho certeza, se a gente estivesse trabalhando com uma miniatura impressa 3D, que ele tem uma capacidade, todo o material dele
é relativamente feito para segurar a tinta, isso daqui seria um pouco diferente. Certo? Totalmente diferente. E é isso também que a gente tem que avaliar nessa questão da pintura. Vamos lá. Só dando as corrigidas. Este aqui é a única parte que falta eu dar uma... essa reentrância aqui de leve. Acho que é só isso. Pronto. Terminei aqui. Vamos fazer a secagem. Opa.
Agora eu tô com um probleminha aqui que eu percebi que eu vou ter que pintar esse carro por dentro. E isso vai ser uma merda. Deixa eu tirar isso daqui. Vou ter que tirar isso aqui também. Por que eu vou ter que pintar esse carro por dentro? Porque esse carro não tem vidro e essa parte daqui de dentro ela também vai pegar tinta. Isso vai ser péssimo. Porque assim, como ele não tem vidro, a gente vai ter que ficar... Eu vou ter que pintar a parte interna da mesma cor da parte externa ou de preto. Mas alguma coisa aqui vai ter que ser pintada. Então eu vou ter que passar uma camada de primer na parte interna também. Esse carro ele vai ser bem complicadinho. Não só de pintar, mas como trabalhar nele com um todo. Pronto. Vamos passar mais uma. Ainda tô com dificuldade de onde eu seguro esse carro. Falta... E eu tô com medo de segurar assim e arrancar o primer. O primer não vai sair com tanta facilidade. Mas mesmo assim... Eu não vou passar muito dentro não. Pra ficar igual tá do lado de fora. Porque... Em suma, não
é tão necessário assim. Pronto. Para não arranhar a carroceria. Deixa eu pegar de novo a fita dupla face. Que novamente a gente vai cortar um pedaço. Para prender ali. Pronto. Tá preso para a próxima pintura. Vou deixar ele secando um pouquinho mais, mas camada de verniz, camada de primer tá boa, primer é bom, isso eu não tenho nem o que discutir, a qualidade do primer da Smurfit, certo? Esse carro só provou que bem provável o problema era tal. Isso eu tenho que dizer também. Eu acho que eu diluí ele um pouquinho demais. Mas o problema era o plástico. Aquele plástico, talvez, para pegar tinta, seja um pouquinho pior. E agora a gente vai para assim, deixa eu dar uma limpada no bico. Quanto tempo de vídeo a gente tá? 19 minutos. Então, aquela primeira camada. Pronto, ó. Agora, jogando a tinta direto por cima o primer direto por cima dessa parte, eu posso dizer com toda certeza que o problema da tinta não pegar na parte externa do carro foi o lixamento. O lixamento Por que eu digo que é o lixamento? Por causa que nessa parte aqui do carro que eu não lixei, a tinta tá com mesmo problema de cobertura
do outro. Quanto de tinta ainda tem aqui? Tem um pouquinho, tá? Depois a gente coloca mais um pouco. Eu disse isso da última vez e eu vou repetir. Eu tô gostando muito de trabalhar com esse teste porque o gatilho dele é um pouco mais pesado do que o GAT. E isso me dá uma sensação de familiaridade. O meu primeiro aerógrafo, que é aquele de 3 ml, assim, ele tem um gatilho muito similar a esse, só que não tão preciso. Aí ele varia muito, mas é um aerógrafo muito bom. O meu segundo aerógrafo, que é aquele de 13 peças, que eu mexo ele aqui, ele também é um excelente aerógrafo. Mas o gatilho dele não é tão preciso quanto o gatilho do menorzinho. Mas, e assim, ó, e é por isso que eu usava ele para coisas mais brutas. Mas esse Pache, pra mim, ele tá na capacidade excelente, porque ele tem o peso do meu primeiro aerógrafo, não só do primeiro aerógrafo,
Vocês vão lembrar também daquele meu aerógrafo de pistola, que eu também deveria ter mandado consertar. Mas assim, ó. E ele tem um peso no gatilho muito bom. E eu gosto da maneira que... Assim, só que ele, diferente do GAC, que ele é muito, muito leve. Absurdamente leve. O GAC é. Esse daqui, ele tem um peso que me faz, quando eu aperto o gatilho, eu senti um certo conforto. Me senti um certo conforto. Coisa que como é que se diz? O GAT já me faz ter um pouco mais de atenção. Me faz querer ter um pouco mais de atenção. Não faz querer, me faz ter. Eu acho que eu tava fora da câmera, né? Eu acho que terminamos. Quanto de tinta ainda tem aqui? Nada. Então, com isso a gente encerra aqui. Vou colocar... Eita. Às vezes trava, às vezes é uma facilidade desse aerógrafo ele sair, as coisas sair daqui. Pronto. Deixei aqui que ele pode. Vamos fazer a última secagem e encerrar o vídeo. Pronto, gente. Terminamos. Com isso, a gente termina de passar o primer na parte interna do carro. E na parte externa. Como eu disse, esse carro vai ser pintado com a cor terra queimada no externo. E no interno, aí eu vou ter que olhar aqui as minhas imagens de referência. Mas se eu não me engano, no interno, ele também vai ser ou creme, ou ele vai ser... deixa eu ver... marrom claro. Bem, ele vai ser um marrom meio avermelhado. Mas eu acho que isso não vai combinar muito com ele. Então eu vou fazer que nem o outro carro, que eu vou colocar ele numa cor creme. Certo? E eu já tenho
a tinta dele pronta, certo? Deixa eu ver. Não. Branco, amarelo, vermelho, prata. Eu vou ter que fazer mais da tinta areia para quando eu for pintar o carro por dentro. Mas isso daí não é muita coisa na sua grande maioria. Não. Ele, na grande maioria dele, é preto, então eu não vou precisar do areia. Só vou precisar fazer alguns detalhes na parte interna, que eu posso fazer com o pincel, mas de resto ele vai ser todo por dentro preto. E alguns detalhes no volante. Bem, pessoal, é isso. Eu gostaria de agradecer a todos, dizer muito obrigado. Espero que estejam gostando desse novo projeto que a gente vai fazer. E neste vídeo eu vou dar algum spoiler do nosso... Eita, arranquei a tinta? Não arranquei, ótimo. Eu vou dar um spoiler do nosso próximo projeto. Que lembram que eu disse a vocês que a gente faria mais um carro? Pronto. O carro é esse. Esse daqui, diferente dos outros, eu vou ter que pintar um pouquinho a roda para tirar esse aspecto de brinquedo. Mas o nosso quarto, não vou dizer o último, mas o nosso quarto carro que a gente vai trabalhar nessa ideia é esse daqui, ok? Muito obrigado a todos, espero que tenham gostado do vídeo, valeu e até a próxima.